Vou te encontrar, me preencher quando ouvir a tua voz ao amanhecer. Oração da manhã. Bom dia, meu irmão, bom dia, minha irmã. Que alegria estarmos juntos aqui nessa terça-feira, Comunidade Divina Luz e você na oração da manhã. Nós estamos meditando sobre o tema qual é a vontade de Deus para minha vida. Será que nós sabemos a vontade de Deus para a nossa vida? É importante nós refletirmos sobre isso, aliás, diariamente, não só nessa semana onde nós estamos começando o mês de agosto, o mês das vocações, mas em todos os dias da nossa vida. Qual é a vontade do Senhor para minha vida? Será que é essa direção que eu tenho que seguir? Será que é esse passo que eu tenho que dar? Será que é para esse lugar que eu devo ir? Será que é para esse emprego? Será que é para eu me relacionar com essa pessoa? Será que é para eu viver essa vocação? Qual é a vontade de Deus para minha vida? Então, entremos juntos em oração e vamos meditar na palavra de Deus para ver aquilo que Ele tem a nos dizer, para ouvir aquilo que Ele tem a nos dizer nessa manhã. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, e enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo, Senhor nosso. Amém. Senhor, nós nos entregamos a Ti nessa manhã, recebe o nosso coração, recebe a nossa vida, recebe, Senhor, todo o nosso ser. Venha falar conosco, Senhor, envia sobre nós o Teu Espírito Santo, venha agora agindo poderosamente em nosso ser, em nossa vida, para que possamos compreender a Tua vontade, os Teus desígnios, para que possamos compreender essa palavra que será proclamada para os nossos corações, como direção da nossa vida. A Tua palavra, Senhor, é água viva para nós. Queremos ser saciados por ela, estamos sedentos dela. Envia sobre nós o Teu Espírito Santo pela intercessão da nossa Mãe, a Virgem Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Pega a palavra de Deus, hoje nós vamos abrir no livro de Ezequiel, capítulo 37, versículo 1. Ezequiel, capítulo 37, versículo 1. Diz assim a palavra de Deus: A mão do Senhor desceu sobre mim. Ele me arrebatou em espírito e me colocou no meio de uma planície que estava coberta de ossos. Ele fez-me circular em todos os sentidos no meio desses ossos numerosos que jaziam na superfície. Vi que estavam inteiramente secos. Disse-me o Senhor: Filho do homem, poderiam esses ossos retornar à vida? Senhor Javé, respondi: Só vós o sabeis. Ele disse-me então: Profere um oráculo sobre esses ossos. Ossos dessecados, lhes dirás: Escutai a palavra do Senhor. Eis o que vos declara o Senhor Javé: Vou fazer reentrar em vós o sopro da vida para vos fazer reviver. Porei em vós músculos, farei vir carne sobre vós, vos cobrirei de pele. Depois farei entrar em vós o sopro da vida, a fim de que revivais, e sabereis assim que eu sou o Senhor. Profetizei, pois, assim como tinha recebido a ordem. No momento em que comecei, um barulho se fez ouvir. Em seguida, um ruído ensurdecedor, enquanto os ossos se vinham unir aos outros. Prestando atenção, vi que se formavam sobre eles músculos, que nascia neles carne e que uma pele os recobria. Todavia, não tinham espírito.
Profetiza ao Espírito, disse-me o Senhor. Profetiza, filho do homem, e dirige-te ao Espírito. Eis o que diz o Senhor Javé. Vem, Espírito dos 4 cantos do céu, sopra sobre esses mortos para que revivam. Vamos dar uma paradinha aqui. Meus irmãos, a palavra de Deus hoje vai dizer para nós que o Senhor vai arrebatar em espírito Ezequiel no meio de uma planície que estava coberta de ossos. Imagina você chegar, Deus te levar para um lugar e você vê um monte de ossos secos, um monte de esqueleto seco ali. E Ezequiel vai naquela visão sem entender nada. E então vem a voz do Senhor e pergunta para ele: Filho do homem, poderiam esses ossos retornar à vida? No primeiro momento, o que Ezequiel ia dizer? Senhor, só vós o sabeis. Eu não sei. Não sei nem o que eu estou fazendo aqui. Eu não entendo o que está acontecendo. Quantas e quantas vezes o Senhor nos faz viver uma experiência no ordinário, em algo simples no dia a dia, ou também contemplando o extraordinário, algo que não podíamos ver, imaginar como seria, mas ali nós vemos a mão de Deus. Ontem, aqui na manhã, eu citei Moisés, refletimos sobre Jonas, mas citei Moisés contemplando um extraordinário, uma sarça queimava, mas não se consumia. Mas às vezes, no ordinário da nossa vida, no dia a dia, em coisas simples, Deus fala conosco. No momento em que você está lavando uma louça, varrendo a casa, cuidando de alguém da sua família, cuidando de alguém idoso, levando um filho para a escola, preparando um almoço, um jantar, trabalhando, planejando o financeiro, organizando o pagamento das contas. Você já experimentou Deus falando com você nesses momentos, nas pequenas coisas, no dia a dia? Em grandes momentos de intimidade que às vezes vão acontecer durante um banho, durante uma caminhada, durante uma corrida, durante um abraço, no momento onde você vai falar, você encontra com alguém e aquela pessoa te enche de Deus. Já aconteceu com você? Porque Deus fala conosco nas pequenas coisas. Deus está sempre falando conosco, nos dando sinais nas pequenas coisas de que Ele está presente na nossa vida. Agora, esse profeta, ele é levado também através, ele vai sendo levado, vai sendo arrebatado em espírito. Deus vai colocá-lo numa planície, vai ver aquele monte de ossos e ele também vai contemplar o extraordinário. Porque ele vê algo impossível, humanamente falando, acontecer. Deus fala para ele: é possível que esses ossos secos voltem à vida? Você acredita que a tua família tem salvação? Você acredita que essa humanidade tem salvação? Você acredita que a tua cidade tem salvação? Lembra quando Abraão orou por Ló, que estava em Sodoma e Gomorra? Deus queria destruir aquelas cidades. Aquele povo havia todos perdido. Então, Abraão intercede por aquele povo. Senhor, se tiver naquela cidade 50 justos, 30 justos, se tiverem 5, se tiver 1. E Deus vai falando: não, se tiver, ainda que seja um justo, eu não vou destruir aquela cidade. Mas não tinha. Todo aquele povo estava perdido. Então ele destrói aquela cidade. Mas ouvimos ontem a palavra de Deus falando aqui para nós sobre Jonas em Nínive. E Deus manda ele para lá, apesar de não querer, de desobedecer no primeiro momento, mas depois de ter parado no ventre do peixe, depois de ter se arrependido, ele vai e proclama sobre aquela cidade que Deus iria destruí-la caso eles não se arrependessem. E eles se arrependem. E aquela cidade que era pagã, aquela cidade que era violenta, aquela cidade onde tinha muita prostituição, todos aqueles habitantes daquela cidade se convertem. O impossível acontece. O impossível que é para nós impossível, é possível para Deus. Quantas vezes nós contemplamos o extraordinário na nossa frente, no nosso dia a dia? Vemos uma pessoa sendo curada, vemos pessoas sendo libertas das cadeias do demônio, libertas das aflições, libertas de toda a opressão maligna
nós vamos vendo a manifestação de Deus diariamente. E muitas vezes Deus quer contar conosco para isso. Muitas vezes Deus tem os seus escolhidos, aqueles que são chamados pelo Senhor para uma missão. Algo que é particular, que é único, que Deus confiou apenas a você. Esses dias na pregação, nosso fundador falava sobre isso, não é? Não foi Davi que foi parar na cova dos leões, era para Daniel aquilo ali. Da mesma forma que não foi Daniel que venceu Golias, mas sim Davi. Cada um tem a sua missão. Todos os homens, as mulheres que a palavra de Deus apresenta para nós, foram homens e mulheres que foram escolhidos por Deus para uma missão específica. A missão de libertar o povo do Egito era de Moisés, mas a missão de introduzir o povo em Canaã era de Josué. Para cada um é dada uma missão e Deus quer contar com os seus filhos. Ele quer contar com esses homens, com essas mulheres, como Ele quer contar comigo, como Ele quer contar com você. Somos dignos? Somos merecedores? Somos santos? Não, somos pecadores. Ainda que busquemos a santidade, nós erramos e erramos muito. Nos confessamos, nos arrependemos e no ato de contrição batemos no peito, minha culpa, minha tão grande culpa. Estamos sempre voltando para os braços do Pai, diariamente é necessário fazermos isso. Voltarmos para o Pai, porque todo dia nós caímos, todos os dias nós pecamos. Mas ainda assim Deus nos quer, mas ainda assim Ele nos ama. E ainda assim, Ele confia em nós uma missão. E por que Deus quer se servir de nós? Ele quer mostrar também para as pessoas que estão à nossa volta um extraordinário que aconteceu na nossa vida. Porque quantos homens e mulheres que hoje testemunham a graça de Deus, que testemunham a palavra de Deus, que falam da palavra de Deus, mas se você olhar a vida dessas pessoas há uns anos atrás, você olha e fala assim, nossa, quem diria que esse homem, que essa mulher estaria ali falando dessa forma? Quem diria que Deus ia modificar tanto a vida dele, a vida dela? Quem diria que Deus ia fazer essa obra extraordinária na minha vida? Então, somos dignos? Não. Então, quem diria que seríamos dignos desse chamado? Quem diria que seríamos dignos de o Senhor confiar a nós a uma missão? Agora, se Ele nos chama, como Ele chamou esses homens e essas mulheres, a palavra de Deus mostra isso para nós, também pecadores, também com seus questionamentos, mas eles disseram sim. Apesar de todos os conflitos internos ou do sentimento de incapacidade, nós vimos ontem Jonas dizendo que não queria fazer a vontade do Senhor, mas depois ele faz. Nós vemos tantos outros homens e mulheres que não se sentiam capazes, mas fazem. E então podemos contemplar o extraordinário acontecendo, a grande mudança acontecendo aos nossos olhos. Aqui, como lemos hoje, ele chama Ezequiel. Ele chama esse profeta e no capítulo anterior, no capítulo 36, ele já fala que vai elevar o seu povo, que ele vai se manifestar diante de todos aqueles povos que estavam querendo zombar do seu povo, do seu nome, porque o nome de Deus estava... as pessoas estavam ali falando mal do nome de Deus, estavam zombando do nome de Deus naquela cidade, naquele povo, aquelas pessoas. Então ele fala que ele vai honrar os seus filhos, que ele vai levar os seus filhos, que ele vai se manifestar, que ele vai derramar sobre os seus filhos o seu espírito para que os outros vejam quem é esse Deus e o poder que ele tem. Então aqui no capítulo 37 vai dizer que a mão do Senhor desceu sobre Ezequiel, o conduziu a essa planície, o arrebatou em espírito, mostra para ele esses ossos secos e pergunta, é possível que eles voltem à vida? Volto a pergunta para você, é possível você ver o extraordinário acontecendo na sua vida e na vida das pessoas que estão à sua volta? A mesma pergunta que ele fez para Ezequiel, ele faz para você. E então ele fala para Ezequiel, Ezequiel responde, só vós o sabeis. Então Deus vai falar para ele, profere um oráculo sobre esses ossos.
Ossos dessecados, lhes dirás, escutai a palavra do Senhor, o que vos declara o Senhor Javé, vou fazer reentrar em vós o sopro da vida para vos fazer reviver. E ele proclama esse oráculo sobre aqueles ossos. E aí vai dizer depois no versículo 10, proferi o oráculo que ele me havia ditado, e daí a pouco o Espírito penetrou neles. Retornando à vida, eles se levantaram sobre seus pés, um imenso exército. Então o Senhor me disse, filho do homem, esses ossos são toda a raça de Israel. Eles dizem, nossos corações estão secos, nossa esperança está morta, estamos perdidos. Meus irmãos, esse é um grito do nosso povo, da nossa nação, da nossa cidade, do nosso estado, do nosso país, da nossa humanidade. A nossa humanidade está perdida. Muitas pessoas estão perdidas, desencontradas, cegas, distantes do Senhor. E Ele nos chama para proferir esse oráculo sobre essas pessoas, para clamar o Espírito Santo sobre essas pessoas, para clamar esse batismo no Espírito sobre esses filhos e filhas de Deus que se perderam, que não conseguem ouvir a palavra de Deus, que estão distantes do Senhor, e Ele quer contar comigo, com você, com a comunidade Divina Luz. Ele quer contar conosco, Ele quer contar com a igreja. Ele quer contar conosco para tocar no coração dessas pessoas. E veja o que acontece, esses ossos começam a se levantar como um imenso exército, porque foi soprado sobre eles o Espírito. E nós não podemos fazer nada sem a ação do Espírito Santo. Sem a ação do Espírito Santo, não podemos fazer nada. E continuando aqui, versículo 11, versículo 12, por isso dirigi-lhes o seguinte oráculo, eis o que diz o Senhor Javé. Ó meu povo, vou abrir os vossos túmulos, eu vos farei sair deles para vos transportar à terra de Israel. Se nós lembrarmos da passagem da ressurreição de Lázaro, o que Jesus faz com Lázaro? Tira Lázaro do túmulo. Lázaro, vem para fora. Vem para fora porque eu vou te dar uma vida nova. E ele vai dizer para aquele povo, para Marta e para aquele povo, se creres, verás a glória de Deus. Não podemos verbalizar que essa juventude está perdida, que o povo de Deus não tem mais jeito, que, porque essa igreja está vazia, não tem mais jeito, porque meu grupo de oração ficou vazio, não tem mais jeito, porque as pessoas estão indo para fora da igreja, não tem mais jeito. Tem jeito, meu irmão, e o jeito sou eu, esse jeito é você, esse jeito somos nós. Qual é o jeito? É evangelizar. É levar a palavra de Deus, é aquecer o coração do povo com a palavra de Deus. Qual é o jeito que temos? Sermos discípulas de Jesus. Aprender com o Mestre e colocar em prática, não é? E continuando, versículo 13. Sabereis então que eu é que sou o Senhor, ó meu povo, quando eu abrir os vossos túmulos e vos fizer sair deles. Quando eu colocar em vós o meu Espírito para vos fazer voltar à vida, e quando vos hei de restabelecer em vossa terra, sabereis então que eu sou o Senhor que o disse e o executei. Oráculo do Senhor. Palavra do Senhor, graças a Deus. Hoje a palavra de Deus em sinal de respeito. Para que tudo isso? Para que tudo isso? Para que todos conheçam quem é o Senhor. Que Ele é Deus e que não há outro Deus, não há outro Deus. Meu irmão, Deus quer contar conosco para que possamos proclamar o Seu nome para todas as pessoas que estão à nossa volta. E Ele quer começar por nós. Ele quer nos tirar desse túmulo. Saia desse túmulo, Lázaro. Saia desse túmulo, vem para fora, vem descobrir as maravilhas que Deus tem para você. Há quanto tempo você está vivendo essa realidade? Há quanto tempo você está preso nessa ansiedade? Há quanto tempo você está preso nessa tristeza? Há quanto tempo você está fechado nessa falta de perdão? Há quanto tempo você é cabeça dura e não quer abrir mão da sua vontade para fazer a vontade de Deus? Há quanto tempo o Senhor está te chamando? Há quantos anos Ele espera o seu sim?
Há quanto tempo o Senhor está chamando por você? E você que foi, que deu o passo e falou, eu quero fazer a vontade de Deus. Mas até quando você vai colocar limite para Deus? Eu faço a vontade de Deus, mas só de segunda até quinta. Porque sexta, sábado e domingo eu estou muito ocupada. Ou o contrário. Quando você faz a vontade de Deus, qual é o dia para fazer a vontade de Deus? Tem que marcar no calendário? Tem que escolher o dia que você vai ser fiel, o dia que você vai obedecer à voz de Deus, o dia que você vai contribuir com o dízimo, o dia que você vai evangelizar alguém. Tem dia certo? Tem data certa? Tem hora certa? Tem limite? E se Deus te pedir mais, você está disposto a dar? Se Deus te chamar para mergulhar em águas mais profundas, você vai? Não vai colocar barreiras? E ainda em Ezequiel, no capítulo 47, vai falar sobre as fontes, vai falar sobre a fonte, a fonte maravilhosa que jorra do templo. Ezequiel 47, a fonte maravilhosa que jorra do templo. E então Ezequiel vai dizer que o Senhor o conduziu à entrada do templo. E ele vai entrando. A água começa nos seus tornozelos, vão para os seus joelhos, depois sobem aos quadris, depois de uma forma que ele não conseguia ficar, a não ser se fosse nadando, porque ele de fato havia mergulhado naquelas águas. E quando ele chega do outro lado, ele vê aquilo tudo que floresceu, aquelas plantas que servem de remédio. Ele vai ver os frutos, ele vai ver aquilo que Deus fez brotar. Meu irmão, minha irmã, nós só vamos descobrir as maravilhas de Deus se nós mergulharmos nas profundezas do seu Espírito. Como diz a música, não é? Quero mergulhar nas profundezas do Espírito de Deus. Eu só vou entender a vontade de Deus se eu me permitir sair desse túmulo que Ele me chama, viver essa vida nova, contemplar o extraordinário de Deus, para que eu possa testemunhar para as pessoas que eu estou vivo, eu estou viva. Quantas pessoas agem como se estivessem mortas? Você está morta aí? Tá não, graças a Deus. Você está vivo, você está viva. Então se alegre, louve o Senhor, porque há esperança. Ezequiel profere um oráculo sobre aqueles ossos, ele chama filho do homem, profere um oráculo, profetiza filho do homem, profetiza filho do homem, profetiza filha do homem. Ele está falando com você também. Estende o teu braço sobre a tua casa e profetiza as bênçãos. Vai agora aí, você que está nos acompanhando, você pode, está dentro da sua casa, estende o seu braço sobre a tua casa e fala, eu profetizo sobre a minha casa o Espírito Santo, eu profetizo sobre a minha família esse batismo no Espírito Santo, eu profetizo a paz sobre a minha casa, eu profetizo a prosperidade sobre a minha casa, eu profetizo a conversão sobre os meus filhos, eu profetizo a conversão sobre a minha nora, sobre a minha sogra, sobre o meu avô, sobre a minha avó, sobre o meu casamento. Eu profetizo o Espírito Santo aqui na minha casa. Se você não pode no seu trabalho falar assim alto, de repente está no fone de ouvido, está ouvindo discretinho, mas aí você no computador, você vai falando, eu profetizo o Espírito Santo no meu trabalho também. Você que está no seu carro, você que está dirigindo, você que está no trânsito, onde você estiver agora, fala, eu profetizo o Espírito Santo para essa cidade, eu profetizo a ação do Espírito Santo sobre a minha igreja. Eu profetizo em nome de Jesus a ação do Espírito Santo, porque o Espírito Santo tudo pode transformar. Eu creio, porque a gente não canta isso desde criança. Vem, vem, vem Espírito Santo, transforma a minha vida, quero renascer. A gente não canta isso. Então, se eu canto que Ele pode transformar, por que no momento da dor, da dificuldade, eu tenho dúvidas daquilo que Ele pode fazer? Não há dúvidas, não há dúvidas e não há outro Deus, só esse Deus. Então Ele pede isso para nós, saia do túmulo, saia do seu escondimento, do seu esconderijo, da sua sequidão, da sua mornidão, volta para Deus, corre para Ele, corre para a palavra de Deus, mergulha na palavra do Senhor para que você possa entender o que Ele quer da sua vida, meu irmão, o que Ele quer da sua vida, minha irmã.
Qual é a vontade de Deus para minha vida? Que eu seja inteiramente do Senhor meu Deus. Serás inteiramente do Senhor teu Deus. Isso não significa que você não pode estudar, que você não pode trabalhar, que você não pode casar. Muito pelo contrário, você vai viver a sua vida, você vai ter o seu trabalho, vai ser próspero lá na sua profissão, o seu casamento vai ser uma bênção, os seus filhos vão ser bênçãos, né? Como diz o Salmo, meus filhos são rebentos de oliveira. A tua esposa é uma mulher fecunda ao redor da tua mesa. Será assim abençoado todo aquele que teme o Senhor. Mas há uma diferença entre quem serve e quem não serve. Há uma diferença quando nós colocamos a nossa vida toda nas mãos de Deus. Serás inteiramente do Senhor teu Deus significa tudo que tenho, tudo que possuo é dele, por ele, para ele. Por ele são todas as coisas. A ele seja dada toda a honra, toda a glória, todo o nosso louvor. Então profetiza, filho do homem, profetiza, filho do homem. Então, quando Ezequiel profere esse oráculo, ele vê se levantar um grande, um poderoso exército. É para isso que o Senhor chama você. É por isso que Ele chama você. Porque Ele quer fazer com que você levante muitas pessoas que estão mortas. Pessoas que estão como esses ossos secos, sem vida, sem esperança, sem ânimo, sem razão para viver. Ele quer levantar essas pessoas através de você, através do teu sim. Então não se feche e nem pense que o seu tempo acabou. Algumas pessoas pensam, já fiz tanto, minha vida passou, já estou no fim da vida, já fiz tanto, não tenho mais nada para fazer. Agora é a vez dos jovens. Você está vivo? Você está viva? Continua fazendo, não acabou, não acabou. Não pare, não desista, não desanime. O dia é hoje. Mas passou tanto tempo. Será que nessa idade que eu tô vale a pena começar? Será que com 40, 50, 60 anos eu tenho? Será com 15, 20? Será que é hora de começar? Meu irmão, o dia da graça é hoje. Este é o dia favorável. Este é o dia que o Senhor fez para nós. Todos os dias nós podemos recomeçar. E Deus está chamando você para que você possa abrir o seu coração e ouvir a voz dele, para que você possa fazer a vontade do Senhor. Paralisar, esmorecer, desanimar, mas ao contrário, que o teu Espírito Santo seja derramado sobre nós para fazer reentrar em nós o sopro da vida. Vem Espírito Santo de Deus. Obrigada, Senhor, pela Tua palavra. Obrigada, Senhor, pela Tua voz em nossos ouvidos, em nossos corações. Bendito seja o Senhor. Glórias e louvores a Ti, Senhor. Glórias e louvores a Ti. Amém. Meu irmão, minha irmã, toma posse dessa palavra, toma posse desse sopro no Espírito e profetiza esse oráculo também aonde o Senhor te enviar. Amém? E aproveitando, falando de vocação, falando de chamado, as inscrições para o Seja Luz estão abertas, nosso encontro vocacional, que vai acontecer no dia 5 de outubro na nossa sede, um retiro que é a porta de entrada para o nosso caminho vocacional, para que você possa conhecer um pouco mais da nossa espiritualidade, da nossa vivência, e você possa conhecer um pouquinho mais da comunidade Divina Luz, e quem sabe aqui você vai discernir isso e o Senhor vai te mostrar esse caminho que você pode percorrer, esse caminho vocacional. Então, faça essa inscrição. O encontro vai acontecer no dia 5 de outubro. Tá? Você pode fazer a inscrição pelo link que vai ser colocado também no nosso site, comunidadedinaluz.com/vocacional. Tá
tá bom? Dê esse sim, dê esse passo e deixa que Deus vai fazer o restante. Temos também o Kairos para os homens que vai acontecer no dia 17 de agosto. Isto é uma ordem, ser firme e corajoso. Esse convite, essa convocação é diretamente dos homens para vocês. Vou até deixar aqui no final o convite deles diretamente para vocês, para que vocês, homens, possam se inscrever e vivenciar esse Kairos, tá bom? Logo mais à noite, minhas irmãs, eu espero por vocês no programa Mulheres, às 20h30, aqui no nosso canal no YouTube. E amanhã a gente volta aqui às 9 horas da manhã com a oração da manhã. Deus abençoe, fiquem com Deus. Bom dia.